Olá meu amigo, olá minha amiga, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje eu vou matar a saudade de muita gente. Hoje eu vou fazer a instalação do Calango Linux na versão 3.2. Para você que conhece o Linux desde o Kurumin, do Big Linux, do Conectiva, do Mandriva, o Calango veio na mesma época e era uma distro baseada no Kurumin, como o Big Linux. Como você está vendo aqui, no dia 1º de fevereiro de 2004, o Calango Linux 1.0 foi lançado. E a versão 2.0 foi lançada no dia 30 de abril de 2004. Ou seja, os lançamentos dessas distros, por ser muito pequena e as atualizações serem muito rápida, era bem próxima às atualizações, ou seja, as mudanças de versões era no mesmo ano vocês podem observar que tinha três versões diferentes. Então no dia 26 de novembro de 2004 ele já lançou o Calango 3.0, a versão 3.0. No dia 5 de abril de 2005 foi lançada uma atualização no Calango 3.0, passando a ser a versão 3.1. E no mesmo ano, no dia 14 de novembro de 2005, é lançado o Calango 3.2, que é o que eu vou instalar aqui, tá? E aí a versão 3.3 foi lançada no ano seguinte, no ano de 2006, certo? Vou mostrar agora o boot do Calango versão 3.2. Vamos lá. Aqui é o boot do Calango 3.2. Na entrada do boot você tinha opções de personalizar a sua entrada. Então você poderia dar uma personalizada aqui no boot. Eu dei simplesmente um Enter e vamos ver o Calango Linux em modo live, que é o que a gente sempre fazia na época. A tela é bem legal, bem bonita. E aqui já é o Calango em modo live. O que a gente sempre fazia era o seguinte, a primeira coisa que a gente fazia era testar a internet, testar o som e a resolução de tela, e logo na sequência a gente já clicava aqui em instalar Calango no HD. Eu vou fazer isso para você ver como era o processo de instalação. Então abria esse scriptzinho aqui, clicava em OK, como eu cliquei agora, e aí instalação do Calango. Clicar em OK, e aqui abria essa outra janelinha com as configurações iniciais. Então a primeira coisa a se fazer aqui era a número 1, particionar. Então clicar em OK, e aí ele abre o Gparted. Aqui no Gparted, o que a gente faz? A gente vem em novo e cria. E aqui a gente ia escolher o sistema de arquivos. Naquela época ele tinha a estendida 2, estendida 3 e também tinha o Razer FS. Esse Razer FS ele era a moda do momento. Eu sempre formatava com o Razer FS e vou fazer isso agora. Adicionar, aplicar e aplicar. Aí ele já aplica as operações. Muito bem. Agora eu fecho aqui e aqui volta novamente para o menu principal de instalação. Aqui vamos para a segunda opção, que seria configurar a instalação. Ok? Ele vai simplesmente selecionar o HD. Vou dar um próximo. E aqui, como eu marquei lá na primeira opção, já está marcado Razer FS. Vou dar um próximo. E aqui eu já entro com o nome. Eu já crio uma senha. Vou dar um próximo. E ele já pede a senha de root. Isso aqui tem que ser feito, era feito na hora também. Próximo. Aqui eu vou deixar Calango mesmo. Próximo. E aí
o gerenciador de boot, escolher aqui no MBR. Eu vou clicar em próximo. Agora eu vou para a terceira opção, que é iniciar a instalação. Ok. Aí ele abre essa nova janelazinha aqui, mostrando o que eu marquei. Vamos clicar em próximo. Agora ele já começa a instalação. O processo de instalação é muito rápido. Isso aqui era bem interessante, que sempre que você terminava a formatação, ele perguntava se você desejava criar um disco de boot. E a gente geralmente, algumas vezes a gente criava um disquete, mas eu vou colocar não. Aí eu já vou reiniciar o Calango Linux. Aqui, olha, já é o boot dele instalado. Aqui eu já vou entrar com o nome Tico, nome de usuário, e a senha que eu criei. Só esse mousezinho atrapalhando aqui, mas o importante é mostrar para você aí que não conhecia como funcionava essas distros dos anos 2000. Pronto, nós estamos instalados, tem internet aqui, só que não navega, né? Não tem como navegar. A única coisa que eu consigo entrar aqui é no navegador padrão que vinha nas primeiras versões do Calango, do Kurumin, era o Conqueror. Sempre o Mozilla Firefox também vinha junto, mas o Conqueror era um dos principais. Se você abrir aqui, olha, ele não vai fazer muita coisa, porque não dá mais suporte, tá vendo? Agora, se eu digitar aqui Google, por exemplo, eu abro o Google. Eu não sei se dá para fazer alguma pesquisa aqui. Livros. Olha aí, dá para pesquisar ainda, só que é o máximo que o sistema consegue fazer. Não dá mais para atualizar. Como você está vendo, essa era uma das distros favoritas dos anos 2000, para quem utilizava Linux. O interessante no Calango é que ele tinha um centro de controle, e aqui no CCK, que é centro de controle do Calango, você conseguia mudar a aparência. Olha, você conseguia mudar a aparência, configurar rede, internet. A gente usava o discador de internet KPPP, que é isso aqui, ó. A gente conseguia conectar a nossa linha telefônica no modem, num fax modem, e conseguir, com o número que era dado de um provedor, eu usava o IG, então a gente tinha um número, em cada cidade tinha um número, a gente colocava o número no discador e a gente conseguia, deixa eu colocar a senha aqui, é de root, tá vendo aqui, ó? A gente conseguia fazer a conexão por meio daqui. Você tinha que se logar e fazer a conexão. E aí você conseguia navegar a 40 kbps por segundo. Ou seja, muito lento, mas para a época era uma revolução. Aqui também era a configuração do sistema. Por meio daqui a gente fazia bastante configurações. Que mais? Conta de usuário a gente criava aqui. Instalar e remover programas. Essa era uma facilidade incrível que o Linux trazia. Por isso que essas versões, essas distribuições populares, que era no caso aqui o Kurumin, o Calango, o Big Linux e até mesmo a Conectiva, que facilitou muito a vida das pessoas, sempre tinha, no caso aqui de instalar e remover programa, eu mesmo usei muito no Kurumin. Mas você clicava aqui, colocava a senha de root e aqui você, instalar um novo programa. Instalar um novo programa. Vamos lá. Sim. E aí ele vai dar erro aqui porque não tem mais servidor, né? Tudo bem. Aí você vinha aqui, por exemplo, em internet. Aí ele tinha aqui alguns programas que você conseguia, clicando aqui, já instalar. Ó, clicava aqui, só que aí, como não tem um servidor mais, não navega, não consegue baixar. Outra coisa que eles mandavam a gente fazer aqui, que a gente podia fazer pelo terminal, era atualizar o banco de dados do apt. Então você clicava aqui, marcava, sim. Aqui no caso vai dar erro porque não tem mais jeito, né? Multimídia.
Aqui em multimídia a gente tinha a configuração do som, configurava o K3B, que a gente gravava muitos CDs na época com o K3B, e o painel de controle do KDE. Por ser Live CD, você testava antes de instalar, era uma novidade no Linux. E os programas que eles traziam era bem interessante, que é os programas que a gente tem hoje nas outras distros. Você pode observar aqui, ó, que ele traz desde desenvolvimento, ó, ele vinha com Python versão 2.3. Na parte de escritório, ele já trazia o OpenOffice. Além do OpenOffice, vocês podem observar que o AbiWord, que até hoje a gente consegue usar, o GNumeric também vinha, Kcalc, calculadora científica aqui, vinha tudo isso aqui. Na época era bem recheado mesmo. Olha, eu vou abrir aqui a suíte de escritório, o editor de textos, para você ver como era o OpenOffice 2.0. Eu comecei a usar na versão 1.0. Essa suíte já vinha bem completinha na época. Você pode observar aqui que tem até corretor ortográfico. Já vinha completinha mesmo, olha só. Corretor ortográfico. Então, essa suíte aqui, para quem não sabe, hoje o LibreOffice é derivado do OpenOffice, tá? Ele trazia também na parte gráfica o GIMP, para você que vê o GIMP hoje em dia desse jeito. O Inkscape já vinha. Vamos abrir o GIMP para você ver como era o GIMP na época. E aqui, quando você clicava em novo, você criava aqui o seu trabalho. Você podia colocar um fundo, qualquer coisa aqui. Só que na época era assim. A mesma coisa é o Inkscape, que já vinha aqui nessas distros. Olha aqui, ó. O Inkscape da época. Não mudou muito não. Só teve atualizações, mas o padrão continua o mesmo. Certo? Ele trazia também ferramentas de rede. Para você ter uma ideia, a gente conseguia acessar o Windows por meio do Samba, aqui montando aqui por meio do Calango ou do Curumim muito facilmente. E também a parte de sistema, que ele vinha bem completinho aqui, olha, com o Gparted. Sempre essas distros sempre traziam o Gparted, que é essa ferramenta de gerenciar disco, né, criar partições e muito mais. Olha, bem interessante. O Synaptic já vinha aqui por padrão, olha só. O Synaptic já vinha aqui, ó. E isso você pode ver que faz quanto tempo? Faz 15 anos ou mais, né? Mas a distro era bem completa. Por isso que tem muita gente que fala dessa época que tinha Linux nessa época, esse sistema chamava bem atenção por causa da facilidade de uso. E você também tinha a opção de remasterizar o Calango. Você conseguia gerar uma remaster do Calango também aqui, direto do próprio sistema. Já se fazia na época, como era feito com o Curumim. Inclusive o Calango é derivado do Curumim, né? Papéis de parede também o Calango trazia. Vamos ver aqui, ó, plano de fundo. Ele tinha, não muita coisa, mas ele tinha alguma coisa aqui, ó. Olha só, para aplicar isso aqui. Então ele já trazia papéis de parede. Era bem interessante, viu? Vou falar para você, eu gostava muito, eu sinto muito saudade dessa época. Foi a época que eu conheci o Linux, foi um pouco antes, foi em 2003, 2004, que realmente eu comecei a usar Linux. E de lá para cá, vou ser franco com você, não parei mais. Para mim o Linux é uma filosofia de vida mesmo. Eu gosto do Linux, eu amo o Linux. Não é uma questão de praticidade ou não praticidade. Quem usa Linux, na realidade, você há de concordar comigo que na realidade ama, né? Então o Linux é uma paixão para quem usa. Geralmente quem começa a usar Linux passa muita raiva no começo, porque você não tem muita informação, você tem que aprender mesmo na raça muitas vezes. Agora a facilidade aumentou muito por meio da internet, mas antigamente a internet era meio lenta, então era mais trabalhosa, mesmo assim já ajudava muito. Mas você passava muito nervoso tentando colocar o Linux para trabalhar. Mas era prazeroso porque no final do processo você aprendia
Aqui eu vou dar um comandozinho aqui, não tem como instalar nada aqui a mais para a gente ver uma coisa mais personalizada, mas a gente pode pegar esse comando aqui, por exemplo, e ver o kernel da época. O kernel que ele usava era o 2.6, hoje nós estamos no 5.11, 5.12. Você pode ver aqui que ele é de 2005 e está com kernel 2.6, certo? -R, kernel 2.6.11. E memória ele não usava muito pouco mesmo, olha só. Tá usando nesse momento aqui, não estou fazendo muita coisa, mas está usando 470 megabytes de memória. Praticamente nada, né? Muito pouco. Para a época era muita, mas agora a gente nota que não é muita coisa. Mesmo assim, na época, você com a máquina de 1 GB já dava conta do recado. Tudo bem? Gostou do conteúdo? Deixa um like aqui no canal, se inscreve aqui no canal, tá? Agradeço a você por mais esse vídeo e eu te espero no próximo vídeo. Abração!